Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos concede de estarmos aqui nesta manhã, com o objetivo de compartilhar a sua palavra. O texto da lição já foi lido, de perseguidor a missionário. O escritor buscou logo no início da lição nos despertar a importância de sermos testemunhas do Senhor. Testemunhas. No decorrer da lição da semana, se os irmãos observarem aí, os tópicos já começa destacando essa questão, né? Testemunho ocular, testemunho através da própria experiência. E isso nos remete à nossa própria conduta como cristão. Ele diz aqui, na lição anterior, vimos como, por exemplo, a pregação de Pedro na casa de Cornélio aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Agora veremos como Deus escolheu e chamou um fariseu fanático e perseguidor dos discípulos para ser sua testemunha especial entre os gentios, o apóstolo Paulo. Nós lidamos com testemunha todo dia, praticamente. E a nossa legislação processual, ela apresenta algumas formas de provar determinados fatos. Prova-se fatos através da confissão da pessoa que está envolvida. Eu fiz, eu assumo a responsabilidade. Está confessando. Prova-se um fato através de documento. Olha, eu tenho o documento aqui assinado por você, por você, por você. Através de um laudo técnico, né, que nós chamamos de perícia. Olha, a situação é essa, porque quem conhece do assunto é um engenheiro e ele falou que é desse jeito. É um eletricista, ele falou que é desse outro jeito. E prova-se fatos através de testemunhas. Testemunhas. Existe um jargão no meio jurídico em relação à testemunha que vai causar assim, um impacto nos irmãos, o que eu vou falar agora. Mas eu estou querendo dizer isso aí no sentido de mostrar para cada um de nós que nós somos chamados para sermos testemunhas. No meio jurídico, é comumente dito que testemunha é a prostituta das provas. Isso causa um impacto, por quê? Porque na mesma hora que a pessoa falou que foi de um jeito, dependendo da circunstância, ela diz que foi de outro. E isso causa uma estranheza muito grande dentro do contexto de um processo. Perante uma autoridade, a pessoa fala uma coisa, perante outra autoridade, fala outra. É um testemunho que não se pode confiar. É uma palavra que não se pode dar valor. No texto de hoje, nós somos convidados, desde a nossa conversão, para sermos testemunhas de Cristo.
testemunhas de Cristo. E isso é extremamente sério, porque no contexto bíblico, parte do princípio que a testemunha, ela está compromissada em dizer a verdade sobre o que ela viu, sobre o que ela ouviu. E aqui no texto, nós percebemos a leitura e em todo o contexto destaca a conduta de diversas pessoas. Por exemplo, quando nós ouvimos falar de Estevão, né, isso traz um impacto extremamente positivo para nós, né? Ele é identificado na Bíblia como um mártir. É só falar em Estevão no meio evangélico, o Estevão da Bíblia, você sabe quem ele é, quem ele foi, o que ele produziu, nós identificamos como um mártir. Quando a gente ouve falar de Saulo de Tarso, a gente pensa em coisas ruins, porque era um maníaco. Em nome de uma religião que ele professava, ele entrava na casa dos cristãos, pegavam homens, mulheres, crianças, matavam, açoitavam, permitia que isso fizesse, ele mesmo fazia pessoalmente, com toda a fúria, com toda a rebeldia. E nós lemos aqui Gálatas e Atos também, e ele mesmo declarando isso, que fazia dessa forma, né? Um maníaco. Nós temos aqui no contexto dessa lição também o Filipe, né? Quando a gente pensa no Filipe, a gente pensa, né, naquela passagem que ele serviu como um mensageiro, né, de alguém de terra estranha para levar ele, conduzindo, sendo o mensageiro de uma palavra extremamente importante para uma outra pessoa. Mas, caminhando mais aqui nesse contexto de Atos, nós encontramos Simão, né? Um homem identificado como mágico, que lá tinha a sua conduta registrada na Bíblia, que nós bem sabemos. E um outro que está dentro do contexto aqui também, o eunuco, né? Que era um homem que tinha uma autoridade perante um governo, ele cuidava das questões financeiras de um povo e tem o seu testemunho na Bíblia Sagrada. Muito bem. Quando nós pensamos em testemunho e nós pensamos em Estevão, eu não sei se acontece com os irmãos, mas já aconteceu várias vezes comigo e acontece ainda hoje. A gente acaba questionando a soberania de Deus, não é mesmo? E por que a gente questiona a sabedoria de Deus? Porque Estevão, entre diversos atributos importantes
era um homem de caráter, de boa reputação, cheio do Espírito Santo, de graça, de sabedoria e de poder. E Deus deixou esse homem morrer. No momento que ele, humanamente falando, não podia morrer. A igreja estava começando. Um homem com esse testemunho, bom caráter, boa reputação, cheio do Espírito Santo, de graça, de sabedoria e de poder. Morreu de uma forma trágica. Você vê que uma morte realmente terrível. Terrível. Pedrejado. Você imagina o resultado, a cena, o impacto disso. Um servo fiel, o Senhor, e ele morre de uma forma. Então, quando nós olhamos humanamente, a gente pensa assim: puxa, Deus é justo, será? Né? Cabe essa. Nós somos falhos, a gente indaga nessa questão. E a gente olha uma coisa muito distante. A gente vê o sofrimento de alguém, puxa, Deus, né? Isso vem a mente nossa é incontrolável. E também desperta em nós como cristãos um pensamento de que não vale a pena testemunhar. Testemunhar para morrer? Não é mesmo? Aí a gente pega o outro lado. Por que um homem que entrava dentro da casa dos cristãos, a igreja acabando de ser formada, por que esse homem arrastava os cristãos, entrava dentro das igrejas, matava e fazia uma desordem como Saulo fazia. E Deus permaneceu eu convivo com o trabalho carcerário e no trabalho carcerário às vezes a gente ouve muitos depoimentos de jovens que converteram lá dentro da prisão e converteram mesmo. E sabe o que eles dizem lá, a grande maioria deles? Olha, doutor, meu pai e minha mãe eram crentes. E eu acabei com a vida deles, usando droga, roubando, matando. Eu acabei com a vida dos meus pais. Por que Deus não eliminou a vida desses meninos? Antes o levou para dentro de uma prisão, para que lá eles pudessem aceitar o evangelho. Tem vários casos assim. Vários casos assim. Soberania de Deus. Nós não
devemos questionar a soberania de Deus. Estevão não questionou a soberania de Deus. Ele foi morrendo de uma morte trágica com todos esses atributos. Uma outra coisa importante. Então, a soberania de Deus serve para nós amadurecermos diante de questões assim, né? Que comumente os incrédulos nos perguntam, né? Às vezes morre uma criança de um lar evangélico, né? Aí alguém pergunta, mas que Deus é esse que vocês acreditam, que deixa uma criança morrer? Vocês que são evangélicos, vocês que são isso, aquilo outro. Soberania de Deus. Não tem explicação humana para isso. É a vontade de Deus. E nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Ela produz frutos de alguma forma, como nós vamos ver aqui. Em Atos capítulo 8, versículo 2, vou ler o versículo 1 e o versículo 2, diz o seguinte, ali. E também Saulo consentiu na morte dele, falando-se de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Eu queria destacar esse final do versículo 2 ali. E fizeram sobre ele grande pranto. Isso me remete a pensar de saudade. Choraram diante do corpo de Estevão. E ali fala de varões piedosos foram enterrar Estevão. E fizeram sobre ele grande pranto. Ele deixou saudade. E quando a gente pensa em deixar saudade no contexto cristão, é porque ele dava um bom testemunho. Eu tenho saudade da minha mãe. Muitos aqui a conheceram. Para mim, ela foi fundamental na conversão através do testemunho dela. E pelas histórias que a gente conhece, de outras pessoas também, dentro da família, que ouviram o Evangelho e hoje são crentes em Cristo Jesus, falam do testemunho dela. Mas existe o inverso também. Segundo Crônicas, capítulo 21, versículo 16 e depois versículo 20. Segundo Crônicas, capítulo 21, 16. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão na banda dos etíopes. Eu li esse versículo para destacar a pessoa de quem faz referência ao versículo 20. Olha, era da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades. Foi-se sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis.
Um homem que passou a sua vida como autoridade no contexto em que foi feito ali, mas foi uma vida que não deixou saudades. Isto é, não produziu testemunho positivo no contexto da palavra de Deus. Então, isso nos convida a pensar como tem sido o nosso testemunho como cristãos diante do Evangelho. Eu estou produzindo um testemunho que deixa saudade ou um testemunho que não deixa saudade? Isso é importante demais. Não precisa pensar no contexto de morte, depois que nós sairmos daqui. É agora. Será que o meu vizinho do lado, de outro, dos fundos, tem no coração dele lembranças saudosas do meu testemunho como cristão bem próximo dele? Meu empregado, meu secretário, meu parente, quem convive comigo. Será que tem esse pensamento sobre mim? Será que isso é efetivo, é real na minha vida? Um dos piores processos na área civil para a gente lidar é quando existe briga de vizinho, tanto rural quanto urbano. Briga-se por um fio de terra na hora de fazer o muro divisório. A grossura do embolso de um lado do muro e de outro é motivo de briga. E às vezes vivem uma vida toda um do lado do outro e não conversam, não se falam. Os processos que têm mais demora na conclusão são esse tipo de processo. E geralmente envolve outras pessoas, a questão da testemunha que eu falei. Aí vai para a audiência, chama o vizinho de frente para testemunhar, e aí o vizinho de frente fala a favor de um. Aí vem o vizinho do outro lado, fala a favor do outro. A questão da prova testemunhal que eu falei para vocês, que a gente não pode depositar toda a fé na prova testemunhal quando existe maldade, má fé. Então, irmãos, nós somos convidados aqui no texto, né, pelo escritor. Agora veremos como Deus escolheu e chamou um fariseu fanático e perseguidor dos discípulos para ser a sua testemunha especial entre os gentios, o apóstolo Paulo. Tem um ensino que é muito difícil da gente aplicar nisso. É aquela palavra que ele vai dizer: sofra o dano. Sofra, isso é muito difícil. É fácil você perdoar alguém até você ter algo do que perdoar. É fácil você falar para a pessoa sofrer o dano até você ter a necessidade de sofrer o dano. Então é uma exaltação que Pedro vai falar que a gente tem que lutar muito para ter prática. É isso mesmo. Agora tem uma outra questão aqui importante do testemunho, né, que nós vemos aqui no texto, que é a semente que foi lançada através do testemunho e o que ela produziu. Olha só,
Saulo de Tarso, com toda a autoridade civil e religiosa que tinha, ele consentiu na morte de Estevão, não é mesmo? E muito mais que isso, a prova de que consentiu é que foram depositadas as vestes de Estevão nos pés do apóstolo Paulo. E mais uma vez a gente questiona, né, a soberania de Deus. Por que valorizar esse homem que consentiu na morte de um cristão fervoroso, que estava divulgando a igreja naqueles momentos de perseguição, ainda aceitou depositar aos seus pés as vestes de Estevão como prova fiel de que, não, pode matar. Eu concordo, eu estou de acordo, eu estou determinando, mandando, seja o que for. Como Deus preserva a vida de um homem assim? A semente que foi lançada através da morte de Estevão produziu fruto no coração de Saulo de Tarso, né, que a gente conhece no livro de Atos. Foi alvo de uma conversão extraordinária, né? Não foi determinado por Deus um homem ou uma mulher, seja quem for, vai lá e prega para Saulo. Eu não iria. Mas o próprio Deus apareceu a ele. Então, o testemunho move o coração de Deus. O meu testemunho, o seu testemunho move o coração de Deus. Se você tem alguém que você está orando para conversão, dê testemunho para essa pessoa. Fala para essa pessoa. Porque o testemunho tem o poder de mover o coração de Deus. Então foi Deus próprio. Apareceu para o apóstolo, para Saulo, no caminho de Damasco, né? E ele viu e sentiu aquele sobrenatural de Deus, naquele momento marcante que registra na sua palavra. E a partir dali ele teve um encontro com Cristo para mudar a história dos gentios, né? Somos nós. Levar o evangelho para o mundo todo, como tem levado e demonstrado para todos nós, pela revelação da Bíblia Sagrada, um testemunho de exemplo para todos nós, né? Tanto de Estevão quanto do próprio Saulo de Tarso. Alguém que nós percebemos no capítulo 8, versículo 1, a parte B, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 3, agora aí, desse mesmo. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, né? Como dissemos, um maníaco, mas que teve uma conversão que serviu de impacto tão significativo na sua vida,
que mudou a sua história. É possível o Evangelho, por meio de Cristo Jesus, mudar a história das pessoas. E quando eu digo isso, eu estou querendo preparar o seu coração para dizer o seguinte, e o meu também. O Evangelho não pode ser peso para mim e para você. O Evangelho não pode ser sofrimento para a igreja local. Nós precisamos estar sempre prontos e preparados para divulgar o Evangelho. E existem diversas formas e maneiras que são lícitas à igreja para divulgar o Evangelho. Quando nós divulgamos de forma displicente, nós estamos dizendo entre linhas que nós somos cristãos displicentes também. Quando nós deixamos de divulgar o Evangelho, nós estamos dizendo e transmitindo um testemunho negativo para pessoas que estão ao nosso redor e precisam ouvir de Cristo. Pois não, Jorge? Pode? Gancho teu, quando vê a morte de Estevão, uma coisa triste, né? E nós temos um exemplo claro disso. Eu vou falar o nome do local para não ter um negócio assim. Já tem uns 10 anos, de 10 a 15 anos, um irmão nosso em Cristo foi morto. Foi pegado no dia 5 de dezembro. Tacaram fogo nele vivo, jogaram óleo quente, óleo cru, e eu não sabia o que é o óleo cru, né? Aí a pessoa falou assim, o óleo cru é que demora mais a queimar a pessoa viva, né? E esses irmãos que presenciaram isso, não eles nem acharam o corpo dele, porque até hoje está desaparecido. A esposa dele tinha acabado de ter na menina 3 meses, e eles, em vez de recuarem, eles foram em frente pregando o Evangelho, e através disso parece ter uma chama despertada, e muitas pessoas se converteram, estão se convertendo nesse local, e os irmãos fazem um trabalho assim, de testemunho, porque às vezes as pessoas da localidade vê a diferença que eles fazem, e é um dos trabalhos que mais cresce no nosso princípio, sem se afastar da doutrina do Senhor nem nada, porque do testemunho deles, esse trabalho é lá no Rio. É isso. Testemunho que nós somos convidados é algo impactante quando é um testemunho verdadeiro. Quando é um testemunho verdadeiro. Então, procuremos nós termos condutas assim, com testemunho verdadeiro, porque isso impacta o coração de Deus para a salvação de vidas. O Saulo de Tarso, ele tinha dupla nacionalidade, né? Nós vemos isso em Atos 22, 3. Vamos fazer uma leitura aqui. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei e de nosso país, zeloso, de nossos pais, perdão, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Filipenses 3, 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel,
da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, diante desse texto, nós percebemos que era um homem religioso. E essa conduta que ele praticava de entrar na casa das pessoas e prender e matar, ele fazia como se fosse algo lícito no contexto da sua religião, do contexto do judaísmo. Ele fazia como se fosse algo lícito. E ele só compreendeu isso no momento de sua conversão. Era a voz corrente na época, em função da igreja sendo formada, que o errado era a igreja. O perverso era aquilo que estava modificando o coração das pessoas, de sair da religiosidade de então, e ele era um deles, né, para a liberdade espiritual, com a fé na pessoa de Cristo, que acabara de morrer e ressuscitar. Então, é algo que atualmente acontece dentro do contexto religioso. Tem determinadas religiões, por exemplo, que autoriza sacrificar pessoas, quase sempre crianças. E as pessoas fazem isso entregando aos seus deuses, achando que estão produzindo uma conduta lícita, né? E, na realidade, não tem nada de lícito nesse tipo de conduta. Existe ali um permissivo diabólico envolvendo a religiosidade. E o testemunho de Estevão serviu para mostrar a Saulo de Tarso, né, que ele estava morrendo ali por uma causa lícita que não era dele, mas do próprio Deus Altíssimo, de Jesus, que ele tinha conhecimento, né, e que acabara de morrer e ressuscitar. A questão da nacionalidade que nós falamos aqui é porque isso abriu espaço para que ele, Paulo, fosse o pregador no meio dos gentios, porque era um qualificador para a pessoa na época, como é agora, né? Se você vai viajar para o exterior, por exemplo, e conhece outras línguas, isso, logicamente, vão abrindo as portas, né? No sentido de acesso às pessoas, de declaração daquilo que você quer, daquilo que você precisa, para onde você vai, perante as autoridades e tudo mais, né? E o apóstolo Paulo, ele tinha essa facilidade. A questão da religiosidade, em Atos 23:6, nós encontramos mais uma vez algo destacando sobre isso. E Paulo, sabendo de uma parte, sabendo que uma parte era de judeus e outra de fariseus, clamou no conselho, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Então ele estava falando ali para um grupo de pessoas da religião, né, do farisaísmo e saduceus também, demonstrando o quê? Que ele veio desse meio, ele saiu desse meio. Então ele era respeitado por
essa circunstância, né? E isso abria caminho para ele falar diante das autoridades de então. Por quê? Porque ele tinha esse aspecto da nacionalidade e da religiosidade ao seu favor. Uma outra questão importante para o testemunho é a questão da capacidade, né? Nós já lemos o versículo, mas vamos mostrar aí de novo, 22, Atos 22, 3, que fala que, olha lá, ó, que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel, um grande sábio das questões civis e das questões religiosas na época, né? O testemunho, para que ele alcance o objetivo desejado, além de ser verdadeiro, ele tem que ter e demonstrar conhecimento. Conhecimento, né? A gente vê, por exemplo, dentro do meio cristão, muitas pessoas que apresentam o seu testemunho, mas às vezes pecam em questões de sabedoria humana que poderia ser mais polido, né? Poderiam observar melhor, porque isso tem reflexo no conhecimento da palavra, né? Por exemplo, uma coisa corriqueira e que, de certa forma, tem grande importância é a segurança da salvação. De 10 crentes que você vai perguntar aí na rua, crentes mesmo, sobre a segurança de salvação, vão dizer coisas das mais absurdas, né? Por quê? Porque às vezes lhe falta conhecimento, estudo da palavra, capacidade, né? Não estou dizendo com isso que só as pessoas cultas, não estou falando de cultura em termos de grau escolar, de faculdade, de doutorado, mestrado, não estou falando disso não. Estou falando de conhecer as bases e o fundamento daquilo que está testemunhando. Eu preciso conhecer, porque senão eu vou transmitir para quem eu quero converter um medo muito grande. A pessoa pode até declarar que converteu por medo. Olha, você aceita Jesus como Salvador, agora você não pode pecar, porque se pecar você vai para o inferno e tem que aceitar de novo. Então, isso é um testemunho que provoca dúvidas, né? E que a palavra de Deus revela e esclarece para todos nós. Oi? Precisava de um testemunho verdadeiro da parte dos fariseus. Uhum. Um testemunho verdadeiro da parte de Estevão. Exatamente. Né? Para poder cumprir aquilo que não tinha outro meio. E tinha que ter um verdadeiro dos dois lados. Exatamente. É algo assim extraordinário quando nós pensamos em testemunho e olhamos para a vida da gente, né? Como tem sido o meu testemunho? Como tem sido o meu testemunho? E aqui o Senhor estrategicamente vem mostrando para nós a importância, né, do testemunho de Estevão e a importância do testemunho de Paulo. E cobrindo tudo isso, a soberania de Deus. Né, a soberania de Deus. Oi? Nos traz nos exorta de tal maneira de que nós temos que ter conhecimento daquilo que nós testemunhamos, firmeza do que a gente crê, por que a gente crê, né? Então, o testemunho, que você bem diz, a testemunha, ela vai, depende da sua colocação, ela vai ter valor ou não vai ter valor no julgamento, né? Exatamente. E às vezes a gente não quer ser testemunha, a gente quer ser juiz,
Né? Ele tem que trabalhar na temática, nós temos que ser testemunha, não julgar, testemunhar. E para ele testemunhar com veracidade, nós temos que ter conhecimento daquilo que nós testemunhamos. Não é por que eu sou crente, não é por que eu responder essas coisas para as pessoas. Não é? Então isso nos responsabiliza demais essa palavra. É uma questão simples, né? E que ao mesmo tempo é fundamental, e a gente depara com essa pergunta ou com essa situação sempre, né? Alguém questionando para a gente, mas qualquer caminho leva a Deus, né? E a gente memeia a cabeça, cala, está consentindo numa situação que não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Nós sabemos que o caminho que, pela Bíblia Sagrada, que leva aos céus é Cristo Jesus. Está escrito, está claro. Mas nós omitimos a clareza da palavra. Eu sou o caminho verdadeiro e vivo. Quer maior pregação do que essa? Em vez da gente... Não. A Bíblia diz que o caminho verdadeiro e vivo é Cristo. Não é todo caminho que leva aos céus. Não é todo caminho que faz isso, faz aquilo outro. Né? A gente precisa ter... aqui eu destaquei a palavra capacidade. Repito, não é em relação a diploma escolar, não estou falando isso. Estou falando de a gente ser um testemunho verdadeiro. Né? E termos desenvoltura em situações e momentos como esse. Como nós lemos ali, o Saulo de Tarso perseguia a igreja de Deus, era violento ao extremo, né, conforme está em Atos 26, 11. Vamos fazer favor de dar uma lidinha. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Olha só que coisa séria. Obrigar as pessoas a blasfemar contra Deus, né? E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Então, era realmente um homem cheio de crueldade. E o escritor aqui e a palavra de Deus nos mostra que nós não podemos deixar de observar que o que leva pessoas a agirem assim não é exclusivamente a maldade das pessoas, mas é aquilo que Satanás produz no coração dessas pessoas. Tanta crueldade assim que a gente ouve aqui em relação a Saulo de Tarso, a gente tem que pensar que Satanás estava à frente disso. Por quê? A gente pensa assim. Porque o ataque dele não era contra as pessoas, né? Mas era o conteúdo daquilo que as pessoas estavam aceitando, que era Cristo, né? E o diabo não quer ver o evangelho sendo pregado. E não quer ver eu e você testemunhando de Cristo. E é por isso que às vezes a gente fica fraco, né? A gente acha que somos nós que temos que lutar. É uma luta espiritual. É uma luta espiritual. O menino que entra com droga dentro de casa e começa a destruir a vida dos pais, que são evangélicos, não é pura e simplesmente a droga. É Satanás que está agindo ali
para destruir a vida daquele casal, destruir a vida daquela família, para desanimar com relação ao testemunho da fé cristã, né? Quantos de nós olhamos para a nossa vida atrás e encontramos episódios que o nosso testemunho foi zero. E aí a gente vai ver, é o pecado. Satanás prevaleceu. Ainda bem que, né, não prevaleceu de forma contínua. Né? Nós tivemos força com Deus para procurá-lo, para buscar meios, caminhos de testemunharmos. E uma das formas de testemunharmos verdadeiramente de Deus, né, é nos capacitarmos à luz da sua palavra. O diabo continua a tentar destruir o testemunho nos lares cristãos. Talvez não da forma como aconteceu no período de Paulo, né? Agora, ele não tenta fazer isso por meio de perseguição, pelo menos dentro do nosso contexto aqui, né, geográfico mundial, mas através da corrupção de valores, corrupção conjugal, corrupção familiar, corrupção espiritual, né? São casais que não se entendem, de cristãos, dentro do contexto, boas pessoas, crentes em Cristo, e nós tiramos isso pelas nossas vidas mesmo, né? E é Satanás agindo, né? Isso impacta quando nós pensamos por esse lado, né? Mas acontece. O valor ao dinheiro, né? O valor à cultura, o valor à liberdade, o valor aos itens, né, apresentados no âmbito do saber, né? E quando eu digo isso, e a gente tem que medir palavras quando fala disso, né? Porque dá a impressão de que nós somos contra a cultura, o saber, a educação, mas nós somos de mais idade aqui, sabemos que a qualidade espiritual, emocional, familiar daquelas pessoas que foram nossos professores e professoras são muito diferentes do da agora. Agora parece que essas autoridades, né, educacionais estão buscando o poder para implantar uma religião ou uma insubordinação contra o próprio Estado ou contra a família, que no fundo, nós que conhecemos espiritualmente, sabemos que é a mão de Satanás, né? Eu não estou falando aqui que o professor está dominado por Satanás, né? Mas eu estou dizendo que o contexto, né, dos bancos escolares, das grandes universidades hoje, estão caminhando para algo assim, né? Chinas movendo os pauzinhos que as pessoas, os professores, mesmo sem elas saberem, tomam pequenas atitudes que contribuem para uma visão geral, um caminho geral, para o caminho que Satanás quer que esse mundo percorra. Né? Sem eles saberem, não são possuídos, mas sem eles saberem, as pequenas atitudes vão contribuindo o propósito geral de Satanás para a humanidade, né? Em certo sentido. Eu vou ser muito sucinto aqui no que eu estou falando, mas dentro da minha atividade, isso tem sido assim, muito forte.
muito forte, entendeu? Não é só no campo educacional, não. Entre os poderes da República, né, os cristãos que estão firmes enfrentam barreiras das mais contrárias à fé que professamos na palavra do Senhor, né? No lado empresarial também, né? A questão da corrupção, existe um jargão que às vezes eles falam até na justiça, né? Quando o cidadão é levado lá, o empresário, eles dizem o seguinte: ó, doutor, se eu não sonegar imposto, eu estou perdido, eu não consigo vender um parafuso aqui. Tem pessoas que falam isso perante a justiça. Então, nós estamos vivendo os últimos tempos. E o viver os últimos tempos desafia o nosso testemunho. Por isso que essa palavra aqui, testemunho, é uma palavra muito atual e que nós precisamos estar sempre atentos com relação àquilo que somos, àquilo que temos, àquilo que fazemos, né? Que seja para a honra e glória do nome do Senhor, né? E que sirva para o crescimento do Evangelho. O testemunho de Estevão e de Paulo servem para o crescimento do Evangelho até hoje. Tanto é que nós estamos discutindo sobre eles aqui e aprendendo com eles. Oi? Oi? Estevão, naquele momento que ele estava sendo morto, apedrejado, eu não consegui ouvir o final dessa. Não, naquele momento ele não era, para mim, um pensamento meu. Ele não estava sendo uma figura do Senhor Jesus Cristo? É um Marte, né? Um Marte. Exatamente. Ele moveu pela fé que ele professava. Morreu. A fé que ele professava. Jesus, ele não foi um mártir, né? Ele não morreu em prol de um pensamento. Com relação à fé, né? Mas ele morreu sim o propósito dele, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ele se entregou, né? Testemunho dele. Mas Jesus não, ele morreu com outro propósito, que era para salvação. Uhum. Não para ser mártir. Jesus foi mártir. Como nós, cristãos, às vezes somos, né? Porque a expressão Marte aqui é morrer por uma causa, né? Cristo morreu por mim e por você, né? Ele morreu por uma causa, tá? Não é na questão da individualidade da fé, né? É porque ele amou o mundo de tal maneira, né? Quando nós passamos por alguma agrura em função do Evangelho, nós estamos fazendo o quê? Dando um testemunho, que é diferente, né, em relação ao que Cristo fez por nós. Cristo, ele morreu por amor, né? Para resgatar todo mundo. Não foi por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, tá? É nesse sentido.